Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai para a nossa aula número 3 da semana 11. A gente vai falar sobre coeficiente angular de uma reta. Consideremos inicialmente uma reta R não paralela ao eixo OX e seja P o ponto onde R corta o eixo OX. Então a gente tem um desenho aqui com essas três retas aqui, essa e essa. Seja θ a medida em radianos do menor ângulo pelo qual deveríamos girar o eixo OX em torno de P e no sentido anti-horário para coincidir com R. Então, como se a gente precisasse girar aqui para coincidir aqui com o nosso R. A esse ângulo damos o nome de inclinação da reta. Então, ó, o nosso ângulo θ aqui, nosso ângulo θ aqui e o nosso ângulo θ aqui. O fato dele estar aqui em relação ao nosso eixo OX, né, abrindo um certo ângulo aqui no sentido anti-horário, então essa reta forma uma certa inclinação de acordo com esse ângulo. Quanto maior esse ângulo, vai mudando a inclinação da reta e tudo mais. Seja θ a inclinação de uma reta R, temos a seguinte definição: o coeficiente angular, declive ou declividade, da reta R é o número m dado por m igual tangente de θ. Então, quando a gente fala de coeficiente angular de uma reta, a gente pode chamar de m, e esse m vai ser a tangente desse θ. Então, sempre que a gente estiver ali querendo calcular ou encontrar o coeficiente angular, a gente sabe que esse ângulo que tem aí de declive ou de inclinação da reta em relação ao eixo OX é o nosso θ, e a tangente desse θ é o nosso coeficiente angular. Beleza? Então, uma das formas aí de encontrar nosso coeficiente angular é sabendo esse θ, daí vai lá e encontra a tangente desse θ. Determinação de m conhecido dois pontos. Então, nesse caso aqui, a gente não conhece outras coisas a não ser dois pontos, e a gente quer calcular, quer encontrar esse m. Quer determinar, né? Vamos falar assim, esse m que é o nosso coeficiente angular. Sejam A e B, aqui dois pontos genéricos, distintos, pertencentes a uma reta R, suponhamos que R não seja paralela a nenhum dos eixos coordenados e seja M o seu coeficiente angular. Então, a gente tem aqui essa certa inclinação, que a gente já viu que a gente chama de θ. Eu quero saber aí como que eu posso calcular esse coeficiente angular. Então, tanto faz aqui na reta nessa posição ou nessa posição, né, desde que não esteja paralela a nenhum dos eixos coordenados. Por quê? Por exemplo, aqui, né, essa daqui está paralela ao eixo aqui, y. O que acontece aqui? Esse θ vale 90. Se a gente pensar na tangente de 90, não existe. Então aqui a gente não vai ter coeficiente angular para essa reta aqui. Então por isso que ele está dando um exemplo aqui com os dois inclinados sem estar paralelo aos eixos x e y. Para os dois casos podemos escrever que esse m é o quê? A variação de y sobre a variação de x. Então se eu tenho esse ponto aqui, ó, xa, que dá meu ya, xb, que dá meu yb, eu posso trabalhar, aqui ó, esse ângulo é o mesmo que está aqui, com a tangente desse ângulo, que nada mais é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Nosso cateto oposto ao ângulo é esse cara aqui. E o cateto adjacente é esse cara aqui, esse outro lado. E nada mais é do que a variação de y sobre a variação de x, a tangente. Então, se a tangente de θ é o nosso coeficiente angular, a variação de y sobre a variação de x também é o nosso coeficiente angular da reta. Belezinha? Então, esse cara aqui,
Nosso m ele pode ser escrito como yb menos ya sobre xb menos xa. Ou trocado aqui também, desde que mantenha primeiro a, depois b, e primeiro a e depois b, para este caso. Determine o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto A e esse ponto B. Então, a gente vai chamar aqui de xa, ya, xb, yb, certo? O x do meu ponto A e o y do meu ponto A. E o xy do meu ponto B. Bom, deixar assim. Então, quem que é meu coeficiente angular aqui? A gente pode falar que é o do B menos O aqui. Vamos pegar essa daqui, né? Só para ter uma referência. 7 menos 3, né? 7 menos o y do A, menos 3, sobre 1 menos 4. 1 menos 4. 7 menos 3, 10. 10 sobre 1 menos 4, que vai dar menos 3. Então, isso aqui dá menos 10 sobre 3. Esse é o coeficiente angular da reta. Pode ser positivo, pode ser negativo, não tem problema. Então, dado esses dois pontos, existe uma reta, né, que passa por esses dois pontos, o coeficiente angular dessa reta ele é menos 10 sobre 3. A gente fez yb menos ya, xb menos xa. Forma reduzida da equação da reta. Já cheguei a comentar no finalzinho da outra aula, do exercício, se eu não me engano, como que funciona, como que fica, né, a forma reduzida da equação da reta, mas aqui está mais complexo. Então vamos lá. Seja R mais completo, né? Seja R uma reta não perpendicular ao eixo OX, cujo coeficiente angular é M e cuja intersecção com o eixo OY é o ponto A 0N, esse ponto aqui, ó, 0N é o nosso ponto A. Consideramos um ponto P, esse aqui, XY, qualquer de R, distintos de A, para não falar que é o mesmo ponto, né? Observa a figura abaixo. Está aqui, nosso ponto 0N, nosso ponto XY, que vai chamar de P, aqui vai chamar de A, a nossa reta, belezinha. Vou deixar aqui pintadinho, vai. Esse e esse. Nessas condições, temos que M, né, o nosso coeficiente angular, é Y menos N, que é esse cara, sobre X, certo? Não era lá o nosso θ, então era tangente do θ, então é o cateto oposto sobre o cateto adjacente e tudo mais. Então, a gente tem que m é igual a y menos n sobre x. Passando o x multiplicando o m e depois passando o n para lá, a gente vai ter o quê? Y é igual a xm, a mx mais n. Onde m é o coeficiente angular da reta, que a gente está vendo até agora. N é o coeficiente linear da reta, ordenada do ponto de intersecção de R com o eixo OY. Então, é o cara que corta o eixo Y, em outras palavras. Podemos obter a forma reduzida da equação da reta R, sendo dada sua equação na forma geral, isolando o primeiro membro ou variável Y. Então, aproveitando aqui, nossa forma reduzida, como que pode ser escrito? Eu tenho essa daqui genérica, então vai ficar o quê? Eu vou isolar o y, a variável y, e do outro lado vai ficar o restante. Então a gente pode colocar aqui que vai ficar by é igual a menos ax menos c. Então y é igual a menos ax menos c, tudo isso sobre b, com b diferente de zero. Beleza? Então aqui é a nossa equação na forma geral e aqui é a nossa equação na forma reduzida, só isolei ou só deixei aqui o y no primeiro termo, primeiro membro. Beleza? Retas perpendiculares. Quando comparamos duas retas pertencentes ao mesmo plano, desculpa, existe o que conhecemos como posições relativas entre duas retas. As retas perpendiculares são uma desses casos. Quando as retas se cruzam,
elas são conhecidas como concorrentes. Então, só o fato delas se cruzarem, elas são concorrentes. E quando elas se cruzam formando um ângulo reto, ângulo de 90 graus, essas retas são conhecidas também como perpendiculares. Então, deixa eu trocar a cor aqui. Para falar que quando é um ângulo reto, no caso, um ângulo de 90 graus, a gente tem as perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando o ângulo formado entre elas é de 90 graus. Então, essa aqui é o resumo aí que a gente pode afirmar. Tenho duas retas, se cruzaram, são perpendiculares, se cruzaram, são concorrentes, desculpa, formou o ângulo de 90 graus, então elas são perpendiculares. Esse aqui é um exemplo. Coeficiente angular de retas perpendiculares. Então, o que a gente pode ter de coincidência aí, ou de informação em relação aos coeficientes angulares e as retas perpendiculares? Ao analisar-se o coeficiente angular de duas retas perpendiculares, percebe-se uma relação importante que acaba se tornando um método para verificar se duas retas são perpendiculares ou não. Então, assim, para facilitar, para a gente olhar lá duas retas e falar, opa, elas são ou não perpendiculares, tem uma setinha em relação ao coeficiente angular. Conhecendo a equação da reta, duas retas são perpendiculares se o coeficiente angular de uma delas for igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Complicou a frase, né? O coeficiente angular de uma delas tem que ser igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. É nesse momento que elas são perpendiculares. Conhecemos como oposto de um número com o sinal trocado e como seu inverso a fração que tem o numerador igual a 1. Fiz questão de deixar esse texto aqui para tentar não confundir e ao mesmo tempo vocês terem aí para poder ler e imaginar como seria lendo de um livro e entender essa frase. Então, dadas a reta R1 com coeficiente angular M1 e a reta R2 com coeficiente M2, essas retas são perpendiculares se ou eu pegar M2 e falar que é o oposto do inverso da outra, ou eu posso pensar que uma vezes a outra, um coeficiente vezes o outro, tem que dar menos 1, dá na mesma. Por quê? Pega esse M1 aqui e passa para baixo. Está multiplicando, passa para lá dividindo, dá na mesma. Ou daqui que estava dividindo, passou para cá multiplicando, também dá na mesma. Então ela é o oposto do inverso. O oposto pelo fato que tem um negativo. Do inverso, pelo fato que é a fração trocada. Beleza? As retas de equação R1 e R2 são perpendiculares? Se eu quero saber se elas são perpendiculares, basta eu fazer o quê? Encontrar o coeficiente de cada uma delas. Encontrando o coeficiente de cada uma delas, eu vou lá e multiplico um pelo outro e vejo se dá menos 1. Nesse caso, o que eu preciso fazer primeiro? Colocar as nossas equações na forma reduzida. Então, vai ficar assim, 3y é igual a menos 4 menos 2x. Opa, vamos inverter aqui para não ficar. Menos 2x menos 4. Então, y é igual a menos 2x menos 4 sobre 3. Essa é uma equação reduzida aqui da R1. Agora, do R2, vamos subir um pouquinho isso. R2 eu tenho o quê? 2y é igual, passou para lá 3x, passou para lá mais 1. Y é igual a 3x mais 1, tudo isso sobre 2. Se eu quero saber quem que é meu coeficiente angular aqui, meu M1, vai ser o quê? Menos 2x sobre 3. E nesse caso aqui, meu M2, 3x, desculpa, x não, né? O x não entra, só o cara que acompanha o x. Então, nesse caso aqui, é o nosso menos 2 sobre 3, que é o cara que acompanha o x. E aqui é o 3 sobre 2. O que eu preciso? Eu preciso que um vezes o outro dê menos 1. Ou eu pegue o oposto do inverso. Nesse caso aqui, eu vou usar o M1 vezes M2 e ver se vai dar menos 1. M1 é menos 2 terços, M2 é 3 sobre 2. Fazendo essa conta aqui, eu tenho menos 6 em cima e 6 embaixo. Isso aqui é menos 1. Então, como deu igual, elas são perpendiculares? Sim. Certo?
Então, a forma de encontrar a perpendicularidade entre duas retas é saber o coeficiente ou encontrar os coeficientes delas e fazer a multiplicação entre os dois e ver se chega em menos 1, ou o oposto do inverso de um em relação à outra. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado e até o exercício referente a essa aula. Um abraço.